Pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Mais uma vez eu vim fazer um vídeo de reflexão e quero estar trazendo uma reflexão da palavra de Deus no livro de Salmos 23. É um salmo escrito por Davi, né? É um louvor a Deus. E este é um salmo muito conhecido, é o salmo mais conhecido da Bíblia. Eu acredito que não importa a religião, não importa se a pessoa tem um conhecimento profundo na palavra, na Bíblia ou não, mas eu acredito que a maioria das pessoas já ouviram ou já leram este salmo, né? Que fala que o Senhor é o meu pastor. Eu só quero, antes de ler este salmo, só fazer uma pequena observação. Tem pessoas que leem e até mesmo escrevem de forma errada esse primeiro verso do Salmo 23. Porque o primeiro verso fala a seguinte frase: o Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula. E vem depois, nada me faltará. E o erro que eu observo muito e que muitas pessoas tanto falam como escrevem é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse "e" não existe, tá? Pessoas que acrescentam este "e" erra feio. Então é: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tá bom? Só uma observação, porque às vezes esse "e" vem tão assim disfarçado e acaba a gente errando por falta de conhecimento, né? Então fica aí minha dica e eu vou agora estar lendo o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Pessoal, muitas vezes as pessoas usam a Bíblia, a palavra de Deus, como um amuleto, como se fosse um amuleto da sorte. Creio o seguinte: eu coloco a Bíblia no Salmo 23 e estou protegido e nada vai me faltar. Ou muitas vezes o que mais nós vemos é a Bíblia aberta no Salmo 91. Muitas pessoas têm a Bíblia como um amuleto da sorte, um amuleto de proteção, mas a palavra do Senhor não é isto. A palavra do Senhor, a própria Bíblia fechada, ela é um livro, mas a partir do momento que eu abro a Bíblia, se torna a boca de Deus falando para a humanidade. Então, a mensagem que eu quero trazer em cima dessa mensagem maravilhosa que é o Salmo 23, é a confiança que temos que ter plenamente no nosso Deus. Que temos que colocar a nossa fé plenamente em Deus, porque como o salmista Davi falou aqui: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele tinha certeza que a sua fé colocada em Deus, tudo
tudo que ele precisasse, Deus o resolveria através da sua fé. E o mais interessante é o seguinte, a Bíblia nos diz que bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus, mas bem-aventurado ainda é aquele que obedece a palavra de Deus. Bem-aventurado significa feliz. Então, a pessoa que crê plenamente no poder e na autoridade do nosso Deus Todo-Poderoso, ele se torna uma pessoa feliz, porque ele se torna uma pessoa temerosa, sabendo que Deus, ele é o princípio de tudo, sabendo que Deus, ele é o único Deus a ser adorado, Deus Todo-Poderoso. E quando o salmista Davi diz aqui, ó, leva-me para junto das águas de descanso. Isso quer dizer o quê? Que quando a alma do salmista Davi, quando a sua mente estava perturbada, ele procurava o Senhor, ele clamava, ele falava com Deus e a paz reinava em seu coração e na sua mente. Então, muitas vezes a gente vai ler alguns salmos que diz, o salmista Davi sempre declarando o seu amor pelo Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus da sua vida. Ele sempre diz, olha, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é minha fortaleza, a minha fé está em Cristo, nada temerei. Se eu estou no Senhor, estarei sempre seguro. Então, neste salmo aqui não é diferente. Quando ele diz, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Quando nós temos amor ao nome de Deus, que nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, isso cria um temor em nosso coração. A partir do momento que eu passo a servir a Deus, a partir do momento que eu passo a obedecer os seus mandamentos, eu temo ao Senhor. Eu sei que Ele é soberano, eu sei que Ele está acima de mim e que tudo que eu fizer, todas as minhas atitudes, vou prestar conta diante dele. Então, quando o salmista Davi diz aqui, ó, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome, porque Davi queria ser justo. Aí você pode pensar assim, principalmente quem conhece a história de Davi, pode dizer assim, não, Davi, ele errou muito, Davi, ele era um homem pecador. Sim, Davi errou e muito feio, mas Deus, quando se refere a Davi na sua palavra, se refere a um homem segundo o coração dele. Aí onde é que está o segredo? Sabe quando nós somos um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Quando somos temerosos a Ele. Quando cremos plenamente nele. Quando colocamos a nossa fé e dizemos assim, olha, não tem mais para ninguém, a minha fé é em Ti, porque o Senhor é o meu Criador, o Senhor é o Deus da minha vida. Então, Deus olha para nós e vê o nosso coração temeroso, quebrantado e contrito diante dEle e obediente à sua palavra. Então, Deus nos vê como o segundo coração dele. O salmista Davi ainda continua dizendo aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Gente, se Deus está comigo, nada pode me acontecer. Até porque tudo que vem a acontecer na minha vida é permissão dele. Em primeiro lugar, quando nós temos fé neste Deus, anulamos o medo. Não temos que ter medo. Temos que crer plenamente na proteção deste Deus. Foi isso que Davi fez. Olha, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Isso é maravilhoso. Eu vou rapidinho contar um testemunho que aconteceu com a minha vida através desse salmo. Eu fazia parte de um grupo de visita às pessoas doentes. E uma certa vez eu fui convidada para visitar uma mulher na cidade onde eu morava, na cidade de Carpina, próximo a Recife. E eu fui convidada para visitar uma mulher que tinha tido
meningite, tinha tido meningite. E sabemos que a meningite, quando não mata, ela deixa sequelas graves, né? Tem até um ditado, meningite quando não mata, aleja. Então, eu fiz uma campanha de jejum e oração por essa mulher, até então não a tinha conhecido. E quando eu comecei a orar, a falar com Deus e pedir a Deus a direção, porque eu quem ia fazer essa visita, eu disse, Senhor, eu não quero chegar lá, não quero falar qualquer coisa, eu quero falar algo que toque o coração dessa mulher. E eu comecei a ler a Bíblia, comecei a falar com Deus, e o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração para eu estar lendo esse salmo na casa dessa mulher. E quando eu cheguei, gente, a mulher estava só o couro e o osso, magra mesmo, muito debilitada, vomitando direto, estava tomando um coquetel de remédios e o médico tinha dado 6 meses de vida. E quando eu cheguei ali, juntamente com as outras pessoas, me deram a direção da visita e eu comecei a falar, ler esse versículo e falar de Deus e falar da fé para ela. E ela naquele momento tomou uma posição de fé e ela disse, eu creio que Deus pode curar. Eu frisei nisso aqui, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E ela se agarrou nessa palavra e ela disse, olha, ainda que o médico disse que eu tenho 6 meses de vida, eu vou crer que Deus ele pode restaurar a minha saúde. E creiam, minha gente, vocês que estão assistindo esse vídeo. Eu fiz uma oração juntamente com as pessoas que estavam comigo. A mulher não podia comer, a mulher não podia levantar, usava fralda, para vocês terem uma ideia. E quando foi com 8 dias depois, quando eu cheguei na casa da mulher, a mulher já estava curada, plenamente curada. E ela tinha limpado a sua casa, lavado suas roupas, tinha comido, já estava de pé. Ela abriu a porta para nós entrarmos na casa dela novamente. Então, é esta fé que eu prego, entendeu? Esta fé que eu tenho no meu coração. Num Deus vivo, num Deus que faz, num Deus que projeta, num Deus que ouve, num Deus que fala. Isso é muito importante, porque é o Deus que tem que cuidar de nós, é o Criador que cuida da criatura. E não nós que vamos cuidar de um Deus. Tem pessoas seguindo a Deus que não fala, a Deus que não ouve. E tem pessoas que falam o seguinte, eu já ouvi várias pessoas dizer, olha, temos que ter fé em qualquer coisa, o importante é ter fé. Não, o importante é ter fé, mas fé em Deus, fé naquele que nos enviou, que nos criou, que nos protege, que nos guarda. Aí o salmista Davi diz assim, o teu bordão e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante os meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso quer dizer o seguinte, olha, ainda que eu tenha inimigos, ainda que eu tenha adversários, Deus cuida dele. Deus prepara uma mesa de tudo que eu preciso para a minha vida e os meus adversários vão ver que quem cuida de mim é Deus. Entendeu? Quem cuida de mim é Deus, quem prospera a minha vida é Deus. E ele ainda diz, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso quer dizer o cálice da alegria, da paz, do prazer de viver. Tem tantas pessoas que não têm mais prazer de viver. Sabe por quê? Porque existe um vazio no seu coração, no seu íntimo. E este vazio é do tamanho de Deus. Falta Deus na vida dessas pessoas. Aí o salmista Davi continua, bondade e misericórdia me seguirão, certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Gente, isso é muito importante. Tem pessoas que não param um momento para abrir a sua boca, para agradecer a Deus. Tem pessoas que vivem de costas para Deus. Tem pessoas que estão passando por essa vida sem aproveitar um momento de agradecimento a Deus. Deus nos dá 365 dias do ano. E tem pessoas que não tiram 2 horas, 1h30 para ir na casa do Senhor, para ir na igreja, adorar e buscá-lo.
Adorar este Deus Todo-Poderoso que nos dá vida, que nos dá o ar que respiramos, que nos protege, que nos guarda, que nos dá força. E por causa disso, tem tantas pessoas que estão em depressão, tem tantas pessoas que não têm mais alegria de viver, principalmente os jovens que estão vazios de Deus, vazios da palavra do Senhor. Quando ele diz aqui, o salmista Davi, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso não quer dizer que você vai morar na igreja, mas isso quer dizer que você tem que ter o tempinho de sair da sua casa para buscar ao Senhor no templo santo, que é a igreja. Ok? Esta é a minha reflexão de hoje e eu espero que vocês gostem desse vídeo. De repente você pode dizer assim, eu quero ouvir uma palavra, eu quero ouvir uma mensagem, um versículo bíblico através de um vídeo. Deixe os teus comentários, aqui abaixo desse vídeo, que eu farei e te responderei com todo prazer. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.